Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 31ª aula, parte 2 do curso de ASP.NET MVC. E nesta aula eu vou falar do tipo de retorno JSON Result. Antes de entrar no exemplo desta aula, eu quero falar um pouco sobre o JSON. O que é o JSON? JSON é uma abreviação de JavaScript Object Notation, que é um formato para troca de dados baseado em texto aberto que está descrito na RCF 4627. Se você quiser especificação, consulte a RCF para mais detalhes. Tá? Os dados formatados de acordo com o padrão JSON, eles são leves, fáceis de transportar entre redes e podem ser analisados por implementações JavaScript. É por isso que o formato JSON vem ganhando cada vez mais espaço. E as implementações JavaScript dos frameworks como o AngularJS, jQuery, tratam de forma bem simples. Os dados JSON, como é que eles são descritos? Eles são escritos como um par nome-valor, que consiste do nome do campo, entre aspas duplas, tá? A gente pode estranhar no início a apresentação do formato JSON, seguido por 2 pontos e seguido pelo... Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de um dado escrito no formato JSON. Tá? Essa mesma anotação feita via JavaScript seria assim, o equivalente. Tá? Os valores JSON eles podem ser um inteiro, né, ou ponto flutuante, uma string, um booleano, um array e um objeto. Tá? Lembrando que o array é colocado entre colchetes e um objeto entre chaves. Ele também pode ter o valor null. Vamos falar então um pouquinho do objeto. E, geralmente a gente trabalha no JSON com objeto e com array. Tá? Muito utilizado. Bom, os objetos JSON eles são escritos entre chaves, né? Como já foi falado. E ele pode conter múltiplos pares nome-valor. Por exemplo, nome, José Carlos. Sobrenome, Macorati. Aqui estou usando a anotação JSON, tá vendo? Né? Essa mesma anotação usando JavaScript seria assim. Tá? Para você fazer um deparo aí. E os arrays JSON? Eles são escritos entre colchetes, sendo que um array ele pode conter múltiplos objetos. Por exemplo, eu estou definindo aqui um array funcionários, né? Tá vendo? Ele está entre colchetes, e dentro desse array eu tenho 3 objetos. Nome José Carlos, sobrenome Macorati, nome Janice, sobrenome Raquel. Né? Então aqui eu tenho um array com 3 objetos. Então isso aqui eu apresentei para você se habituar com essa anotação. Você vai ver que é importante você fixar é que o JSON trabalha com dados representados em pares, nome com 2 pontos separando o nome do campo do valor. E o que eu vou fazer nessa aula? Nessa aula eu vou mostrar como nós podemos tratar os dados no formato JSON usando o tipo de retorno da action, o JSON Result. O JSON Result ele é o tipo de retorno de uma action que é derivada de action result, né? Como nós já vimos. E ele vai retornar dados JSON. E os dados retornados, né? Nós podemos tratar ele usando o JavaScript. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar uma solução ASP.NET MVC, definir um model. Nesse model eu vou definir o meu modelo de domínio, que seria estados. Eu quero exibir estados num drop-down list. Vou definir um método getStatus para mim obter estados. E aí no meu controlador eu vou definir uma ActionIndex que vai apresentar uma view. E nessa view eu vou chamar via post, ó, HTTP post, a action getStatus que vai me retornar um JSON result. Olha lá. Eu estou obtendo uma relação de estados, ó, ele retorna os objetos, um array de objetos JSON. E o que eu vou fazer? Usando o jQuery na view, eu vou renderizar esses dados num drop-down list. Aqui nós vamos mostrar nessa aula. Tá? Então o nosso foco é mostrar como tratar o retorno JSON. Então vamos lá, vou abrir
a nossa ferramenta de trabalho, que é o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web. Você pode usar a versão 2015 Community. Vou clicar em New Project, vou selecionar a linguagem C#, o template ASP.NET Web Application, e eu vou aqui na pasta do nosso curso. Aqui você tem um projeto depois para isso. Vou salvar nessa pasta e aqui eu vou chamar aqui, ó, MVC JSON Result. Tá? Vou selecionar o template Empty e marcar as opções do MVC. A nossa solução vai ser criada, né, vazia. Deixa eu selecionar aqui a Solution Explorer. Está aqui a nossa solução. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar meu model. Vou lá, Add Class. E aqui eu vou chamar de Estados. Estados. Que eu quero exibir uma relação de estados no drop-down list. Bom, eu tenho uma classe aqui, e aqui, para simplificar, tá, eu vou definir essa classe aqui da seguinte maneira. Eu vou dar um link, o ID, né? E o que eu encolando para ganhar tempo, o nome. Só vou ter o nome e o ID do estado. E eu vou aproveitar e eu já vou definir aqui um método estático, né? Que vai me retornar uma lista de estado. E eu vou chamar esse método getStatus. Então eu vou aproveitar aqui o recurso do Object Initializer e vou criar uma lista de estados aqui. Vamos lá, new ID 1, nome igual a São Paulo. Agora eu vou copiar e colar para ganhar tempo. Vou pegar uns, tá bom, mais um. O último não precisa e aqui eu coloco o ponto de vírgula. Agora eu só vou alterar os nomes. Vamos lá, São Paulo, Paraná. Pronto, esses estados tá bom. Defini então no meu model uma classe estados com duas propriedades e um método getStatus. Isso aqui é os dados que eu vou consumir. Muito bem, então vamos criar agora o nosso controlador que vai consumir esses dados e eu vou usar o JSON. Vou clicar com o botão direito, Add Controller. Eu vou escolher o scaffold MVC5 Controller Empty. E vou chamar ele de Home Controller, tá? Poderia ter chamado de Stars Controller, mas chamar Home que é mais simples. Então aqui eu tenho index, uma método action index, né? Vai me apresentar, eu vou renderizar e vou criar uma view. Só que antes eu vou definir aqui um método que vai ser o método que vai retornar os nossos dados no formato JSON. E eu vou chamar esse método getStatus. Aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho, antes de fizer isso, ó, como eu vou ter que consumir o meu modelo, ele está na pasta models, né? Então você já sabe, eu vou ter que fazer a referência, MVC, JSON Result, a pasta models aqui. Senão eu não consigo consumir os dados ali do meu modelo. Bom, e agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou retornar uma lista de estados nesse objeto aí, ó, que eu estou chamando de OStatus. Então eu vou criar uma instância da lista. E essa lista, como que eu vou obter os estados? Eu vou chamar a classe, como o método é um método estático, né? Eu posso chamar ele direto assim. Tá? Entenderam o que eu fiz aqui? Ó? Essa classe estados, ela tem um método que é estático. Então eu não preciso criar uma instância da classe estados para acessar esse método. Então foi isso que eu fiz aqui no controlador. Eu defini uma lista de objeto estados chamado OS. E aqui, ó, eu estou retornando essa lista. Ó. Note que aqui, ó, ele retorna uma lista de estados. Então está tudo certo. O getStatus retorna uma lista de estados. É isso que ele está fazendo. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou retornar o quê? O JSON. Formato JSON. Pronto. Agora está tudo correto. Deixa eu aumentar aqui para você visualizar melhor o código. Olha lá. Então eu tenho a view index. E o importante aqui, né? Isso aqui eu vou tratar no post. Tá? Então eu tenho o método action index, não a view index, como eu falei, tá? E eu tenho o método action getStatus, que vai me retornar uma lista de estados, ó, que foi definida aqui no meu modelo, no formato JSON.
Então, como que eu vou tratar essas informações? É o que eu disse aqui, ó. Os dados retornados podem ser facilmente tratados no lado do cliente usando o JavaScript. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou criar uma view. Vamos lá. Clicar com o botão direito aqui. Vou dar Add View. Vou criar ela vazia, tá? Vou dar um Add. Vai ser uma view, então aqui ela não tem layout, não tem arquivo de layout. Eu procurei simplificar. Ó. Bom, agora eu preciso usar JavaScript para tratar o JSON. Qual JavaScript eu vou tratar? Eu vou usar o framework jQuery. O framework de Query, ele está disponível aqui na plataforma da .NET. Eu poderia vir aqui, ó, e dar no Get, vir aqui no Manage no Get Package for Solution, ó, e pegar o jQuery aqui, ó. Poderia fazer isso. Olha lá, poderia instalar ele aqui, mas eu vou fazer de uma outra forma. Se eu clicar em instalar aqui, ele vai lá na minha aplicação, vai baixar, criar uma pasta scripts e vai instalar lá, depois era só referenciar, tá? Eu já fiz isso, já mostrei como você já sabe fazer isso, que eu já fiz isso em outros exemplos. Agora aqui eu vou fazer diferente. Eu poderia fazer isso, mas eu não vou fazer isso não. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma referência remota do jQuery. Tá? É uma anotação, esse tipo de referência é a distribuição CDN. CDN é de Content Delivery Network. A Microsoft, olha, ela disponibiliza uma distribuição do jQuery no CDN. E olha aqui o link, ele me dá os links. É só entrar lá aqui no Microsoft Ajax Content Delivery Network, que é o CDN da Microsoft, e ver qual é a referência que você tem que baixar aqui, ó, para obter a URL que você vai referenciar o jQuery no seu projeto. Deixa eu ver aqui qual que é. Então a última versão, vou pegar esse aqui, ó, esse CDN aqui, ó, vou copiar e colar. Então é esse que eu vou usar a referência aqui no meu projeto. Então eu vou fazer o seguinte, para mim referenciar, eu tenho que definir aqui o script, né? src igual. E aqui eu coloco a referência. Pronto. Está referenciado. Eu já posso usar o jQuery aqui para tratar os dados. E é isso que eu vou fazer agora. Vou definir um código jQuery aqui. Então vou até aumentar para você acompanhar. Vou definir aqui, ó. Então eu tenho que definir que é um script, né? Posso até definir aqui o tipo dele, ó, como é text JavaScript. E aqui eu vou definir o script, ó, o meu código. Muito bem, então vamos lá. Então você sabe que no jQuery eu tenho que esperar que o documento esteja pronto. Então eu vou usar essa função. Quando as minhas referências forem carregadas, eu possa chamar a função. E eu vou chamar a função, ó, preenchendo lista. Muito bem, agora eu vou criar a função que vai preencher a minha lista de estado, né? Function preenchendo lista. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um post aonde? No home get status. Get, que é a minha action. Aí tem que passar o RI da action. Vou tratar os dados que vierem aqui. Aí o que eu vou fazer? Se os dados tiverem realmente, se eu tiver dados realmente, deixa eu puxar aqui, depois eu vou fechar todos esses. Aí eu vou pegar efetivamente os dados, eu vou definir uma tag ali, ó, que eu vou chamar de DDL status. Eu ainda não defini. Nessa referência que eu vou renderizar os meus dados. E o que eu vou colocar aí? Eu vou colocar o quê? Ó? Como é um drop-down list, você sabe que o drop-down list tem que ter um option. Tá? O valor dele, o primeiro valor dele vai ser 0. E eu quero que ele exiba o texto. Selecione o estado. Aí eu vou fechar o option. Tem que fechar o option, né? Que é a primeira opção. E isso aqui tem que estar tudo entre aspas. A primeira coisa que eu vou fazer, incluir esse valor na minha drop-down list. A seguir, os restantes dos dados, o que eu vou fazer?
para cada dado, eu vou pegar uma função e essa função vai fazer o seguinte, ó, vai preencher o restante do drop-down-list na mesma div. E agora eu vou dar um append do quê? Como que vai ser os dados? Vai ser as outras options, né? Tem que ser assim, ó. Uma tag para fechar. E os valores que eu vou exibir. Eu quero exibir o quê? O ID e o nome. Agora eu posso fechar aqui. E aqui, ó, é o tipo de retorno. Ó. Tudo isso aqui vai ser a URL. Agora vai ser o formato JSON. Pronto, está pronta a nossa função. Deixa eu verificar se não tem nada errado aqui. No option, value 2 pontos, diz ID. Aqui faltou isso aqui, ó. Pronto. Agora sim. Então o que eu fiz, olha? Agora, para isso funcionar, aí eu vou ter que vir aqui, ó. Vou definir aqui, ó, um style, div style. Vou definir uma font family. Vou colocar essa aqui, ó, Algeria. Essa aqui é um pouco diferente. E agora, vou definir assim, ó, status. Vou colocar uma linha horizontal. Aí eu vou colocar eu posso já colocar aqui, ó, uma div id, só que é um drop-down list, né? Então é um select id. Qual que é o id? O id tem que ser ddl status. Por quê? Ó? Porque nesse id aqui, ó, que eu estou renderizando o meu JSON, tá? Então vai ser aqui, logo abaixo da linha horizontal. Certo? Então, ó, recapitulando. Referenciei o JavaScript usando a distribuição CDN da Microsoft. Defini o meu código JavaScript usando o jQuery, tá? Onde eu criei a função preenchendo lista. E essa função, ele dá um post aqui, ó, no home get status, que é o meu método action post, tá vendo? Aí ele vai pegar os dados. A primeira opção ele vai exibir lá, selecione o estado, né? Option vale igual a 0, e nas demais ele vai colocar, ó, o nome do estado. No formato, ele vai exibir o nome. Tudo isso retornando o JSON. Então, nós temos tudo pronto, basta executar. Então, o que vai acontecer? Quando eu chamar, levantar minha aplicação, você já sabe, pela rota padrão aqui, ó, no arquivo app-stat, o método index do controlador home vai ser executado. Essa action index vai renderizar a view do mesmo nome, que é a view index. Essa view vai, usando os recursos do JavaScript, chamar a função preenchendo lista e vai exibir um drop-down list com os arquivos que eu defini aqui no meu model, né, na página que vai ser renderizada. Então vamos executar e ver o resultado. Antes vamos colocar aqui passar a chamada correta, né? Então vamos executar e ver o resultado final. Olha lá. Está aqui os meus países exibidos. Vamos ver o código fonte. Certo? Eu tenho o meu código jQuery, né? Minha referência CDN e o resultado final. Seleciono o estado dos países sendo exibidos no meu drop-down list. Tudo isso eu fiz usando o retorno
JSON Result e tratando os dados JSON serializados usando JavaScript. E no meu caso foi o jQuery. Então você já percebeu que o jQuery ou os frameworks JavaScript eles estão em alta, né? Principalmente no momento as aplicações single page, né, estão, vamos dizer assim, tendo muita demanda. E para você trabalhar com JSON e com uma experiência do usuário mais rica, você tem que usar um framework JavaScript. Então nessa aula eu mostrei para você como tratar o retorno JSON Result, né, usando JavaScript, e como nós podemos fazer isso numa aplicação ASP.NET MVC. Até a próxima aula.